Amém, glória a Deus. Não somos mais escravos do medo. O medo é uma narrativa falsa no seu coração e na sua mente. O medo não tem poder sobre a sua vida. O medo não impera na sua história, porque você foi resgatado por Jesus, e isso muda tudo. Quando o medo alcançar o seu coração, a sua mente, diga para ele em alto e bom som: eu sou filho e filha de Deus. Amém. Isso muda tudo, amém? Amém, glória a Deus. Que bom que você está aqui essa noite. Que bom que você veio compartilhar conosco. Você que está em casa, a nossa história e a história de cada um aqui é marcada por também angústias e impossibilidades, mas também vitórias e celebrações. E essa é a história da vida humana. Essa é a história do ser humano. Essa é a história da nossa humanidade, criada à imagem e semelhança do Criador, manchada pelo pecado, mas sendo redimida pelo Senhor Jesus Cristo. A sua história, ela tem início e final na cruz de Cristo. É Ele que nos redime, Ele que nos restaura, e por isso celebramos a Ele, porque Ele é bondoso, porque Ele é maravilhoso. E eu quero compartilhar uma história com você, que está escrita no livro de Lucas, capítulo 7. Aleluia. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 13. Lucas 7, 13. E eu quero compartilhar com vocês a partir dessa narrativa, porque nós vivenciamos histórias e encontros que mudam a nossa vida. Existem encontros que mudam a nossa história. Existem encontros que dão um significado mais novo à nossa história. E encontrar com Jesus na jornada da vida é isso. Conhecer a graça de Deus é ter a sua história restaurada e ter tudo transformado. A Bíblia Sagrada, esse livro que você tem nas mãos, nos 4 evangelhos, vai contar a história, uma tentativa literal de contar a história de Jesus, considerando o contexto onde ele viveu. E esses 4 evangelhos, eles são marcados por encontros do Senhor Jesus com a história humana, a história que poderia ser sua, a sua história que poderia estar sendo registrada aqui. Um carpinteiro, um homem comum, de pés empoeirados, que andava na Galileia, tão comum que ele precisou receber um beijo para ser identificado no jardim. Ele era tão comum que os homens não conseguiam identificar no meio de tantos quem era o tal do Jesus de Nazaré, e Judas precisou beijá-lo. Ele era comum como você. Talvez se a história tivesse sido diferente, ele poderia exercer a profissão que você exerce hoje. Talvez ele pudesse ser um professor, um padeiro, um homem da indústria. O fato é que Jesus, onde ele entrava, e a história que ele alcançava, tinha um antes e um depois. Tinha um começo e um fim. Quando Jesus entrava na vida de alguém, fosse criança, doente, sacerdote, escriba, fariseu, gente que é gente igual a você, que veio para cá hoje, que tem as suas demandas, que tem os seus traumas, as suas angústias, que tem os seus questionamentos, e que amanhã tem que recomeçar, que tem tantas responsabilidades na vida, que amanhã, independente de como você vai acordar,
vai ter que exercer a sua função e aquilo que você se predispôs a fazer. Pessoas que aguardam respostas, pessoas que já receberam a resposta, talvez positiva, talvez não. Pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. Histórias comuns. Poderíamos acrescentar aqui a história da sua vida. Nós poderíamos colar páginas em branco e começar a escrever acerca de como você era. Com a permissão aqui que eu não pedi e que ele não entre com ação por direitos autorais. Eu tive a oportunidade ontem à noite, em um momento que eu desci, que eu ainda sou recente aqui, né? Estou conhecendo tanto a cidade quanto as pessoas. Quem eu mais conheço aqui é a Adelina, que eu já tomei café, já comi bolo na casa dela, já joguei um papo para ver se ela me dava uma camisa bonita que ela tem, ela não deu, que fique claro isso e registrado. Mas ontem eu estava conversando com o Luiz, agora eu esqueci o segundo nome, que está lá embaixo, me ajudem. Luiz, está na portaria ele. Hein? Isso, Luiz do caminhão. Alguém avisa a Elane aí, que sem ela não funciona não, viu? Por favor. E durante quase 30 minutos, nós estávamos conversando ali embaixo. Porque é muito comum você passar pelas pessoas, saudá-las, ter uma conversa rápida, mas não conhecer a história. E eu estava ouvindo o Luiz, e só ouvindo, e ele contando a história de vida dele, da infância, do sofrimento da adolescência. Os mais velhos aqui talvez entendam um pouco mais disso. As histórias de tristezas que ele vivenciou, o tempo que ele passou em algumas casas, lugares que ele precisou dormir, e desafios que ele precisou enfrentar, alimentos que não chegaram à mesa, e que hoje, na idade mais adulta, afeta a saúde física. E à medida que eu ouvi a história daquele homem lá embaixo ontem, sendo ministrado profundamente, porque eu aprendi que Jesus fala por meio da sua vida, querido, e Ele tem interesse na sua história. E ao ouvir Luiz sendo ministrado, e eu dizendo, sim Deus, pode falar, fala que o teu servo ouve. E depois de contar toda a história, ele chegou em um ponto que é o mais importante, em que ele visita uma igreja em Jacobina. 15 anos depois, ele é convidado para vir a essa comunidade, em um tempo de aniversário ainda, e aí ele começa a fazer essa jornada, que até hoje é esse senhor que está embaixo, conhecido como Luiz do Caminhão. E ele me falou no final da conversa, eu perdi a minha juventude, mas eu estou ansiosamente aguardando o dia que eu vou olhar para Cristo e dizer, pode me receber. A história da humanidade, ela muda quando encontra Jesus. E a história desse texto aí, que eu não vou ler, não precisa projetar, mas eu queria que você lesse depois em sua casa, mas eu vou contar a história. Jesus está em Cafarnaum, e depois de curar lá o parente do centurião, ele decide ir em uma aldeia chamada Naim, uma aldeia pequena, um vilarejo agrícola, pessoas simples, população pequena, bem recuado do centro, e distante de onde ele estava. A história vai dizer que talvez ele tenha gasto aí em torno de 1 dia, 2 dias para chegar nessa cidade. E eu imagino lá no inferno, porque eu fico conjecturando assim quando eu leio a Bíblia, Naim está tudo bem, o sofrimento está lá, está do jeito que o nosso adversário quer, e Jesus resolve do nada ir em Naim. Eu vou lá em Naim, quem vai comigo? Uma multidão, e aí a multidão segue Jesus, e a Bíblia diz que ao chegar na porta da cidade, alguém está levando um defunto,
e tem uma mulher chorando muito, e a comunidade está com ela. E o texto vai dizer que essa mulher é viúva. E não fosse pouco ser viúva naquele contexto, ela perde o seu único filho, um jovem. Ser viúva no contexto de Israel, para aquele tempo, era um carimbo, uma garantia de sofrimento, de limitações sociais, espirituais, econômicas, porque o homem era responsável pelo mantimento da casa e a mulher não tinha acesso à educação nem trabalho. Então todas as vezes que ela perdia o marido, se fosse jovem, primeiro ela estava amaldiçoada, se o marido morresse novo. E aquela mulher tem uma expectativa, e essa é a história da vida dessa mulher, que é tão sofrida, que o texto vai chamar ela de a mulher viúva. Nem o nome dela os escritores tiveram o trabalho de registrar. Mas que bom por isso, porque já que não tem nome, essa pode ser a história da sua vida. E todas as expectativas da vida daquela mulher estavam projetadas no filho dela, inclusive de não morrer de fome, de não ser envergonhada, de ter acesso a alguns lugares. E ela perde esse filho. Não bastasse perder o marido, agora ela tem um único filho morto. E a Bíblia diz que ao chegar na porta da cidade, Jesus se compadece daquela mulher, percebe o seu choro, o seu desespero, se aproxima dela e diz: não chore. E o texto vai dizer, e eu quero abrir um parêntese aqui, porque eu não gosto da forma como esse texto foi traduzido, porque em Números vai dizer que aquele que tocar no defunto tem que ficar sendo purificado pelo menos 7 dias, e existia esse cuidado literário de não expor talvez o rabino Jesus. Mas a Bíblia diz que ele diz à mulher: não chore, não chore. E toca no esquife, no caixão, mas eu prefiro acreditar que ele toca no defunto. Ele faz aquilo que a lei ordenou que não fizesse, porque diante da lei, diante das doutrinas, diante das liturgias e dos dogmas, se a vida humana está em risco, o Senhor Jesus não respeita nada disso. O que o Senhor Jesus quer alcançar é o ser humano. E se a religião for um muro entre ele e o ser humano, ele derruba esse muro. Porque o que importa para Jesus é a história da sua vida. É o que ele tem para fazer na sua história. Independente de quais são as suas expectativas e sonhos frustrados, ele tem interesse em você, na sua casa, no seu filho, na sua mãe, no seu pai, na sua família. E Jesus toca no morto, porque ele sabia que aquele era o único sonho daquela mulher. E a gente sabe que sonho é construído, no mínimo por 2 coisas: a expectativa do futuro, considerando o que nós temos no presente. E se o seu presente começa a sair do controle de tal forma que compromete o seu futuro, nós adquirimos uma incapacidade de sonhar. Mas eu quero dizer, e eu gostaria que você guardasse isso no seu coração, que se você tem sonhos, projetos e visões que foram engavetados, aquele que ressuscita está aqui. Aquele que toca no que está morto, ele está aqui. Ele gerou o Espírito Santo dele em você. E ele pode fazer essa restauração.
Porque Jesus toca no menino, no jovem, e diz assim: jovem, levante. E a Bíblia diz que o menino senta e começa a falar. Começa a falar. Eu imagino que ele começa a travar um diálogo com Jesus e perguntar o que é que estava acontecendo. A história diz que todos que estão ao redor ficam espantados com aquilo, abismados. Como é que pode? A Bíblia diz em João que todos os milagres que Jesus fez, praticou, foi para declarar, foi para referir-se à messianidade dele. Então tudo que Jesus fez, ele fez com um propósito: mostrar que ele era o Messias enviado. Então quando Jesus, por exemplo, ressuscita Lázaro 4 dias depois, ele só espera os 4 dias, porque até 3 dias, aquele povo acreditava que era possível ressuscitar um morto. Mas no 4º dia, o Espírito já tinha saído e só Deus faria isso. E Jesus vai lá em que dia? No 4º. Quando Jesus toca um leproso, e ele não fica leproso, porque na verdade, queridos, quem tem medo de tocar naquilo que são feridas suas e pecados, somos nós, que não deveríamos ter esse receio. Mas Jesus não tem esse problema, porque onde Jesus toca, aleluia, tudo ensaiado. Fique tranquilo, presta atenção aqui. É a hora que você começa a abrir o coração. Fique tranquilo. Olha como o ambiente já fica mais propício. Então tudo que Jesus faz, quando ele cura um endemoniado mudo, surdo e mudo, e ele expulsa aquele demônio, só Deus naquela cultura poderia fazer isso. Ele está dizendo para o povo: eu sou o Messias. Mas não é só sobre isso a história dos milagres. É a história de um Deus que encarna e se manifesta na vida e na rotina humana, e se infiltra na nossa história, para gerar em nós os milagres necessários, e quantas vezes forem necessários, até que você entenda, que a condição em que você vive e que você caminha não está atrelado àquilo que você projetou como sonho, mas tem que estar atrelado àquele que ressuscita ainda que esteja morto. E é por isso que Jesus entra nas cidades de Naim, que existe no seu coração e na sua mente, aquelas áreas que estão esquecidas, e que ele tem interesse de caminhar por lá, e dizer: olha, ainda que isso aqui esteja morto, ainda que isso aqui esteja ferido, ainda que isso aqui foi massacrado pela vida e pelas pessoas, ele toca e ressuscita, se for para gerar vida em você. Então o meu convite é que você chore o quanto for necessário. Chore, fique triste. Quando amanhecer assim meio bad, a gente faz o quê? A gente lida com a tristeza. A gente não finge que ela não existe, não. A gente lida com a tristeza. Porque tem dia que só a misericórdia de Jeová. Tem dia que se até o café já estiver pronto, não dá vontade de tomar. Mas você levanta. Ou então você já faz igual a mim, já cai na beirada da cama de joelho e diz assim: Deus, a morte está querendo alcançar a minha história. O Senhor pode entrar nessas cidades da minha alma e gerar ressurreição. E a palavra que eu tenho certeza que o Espírito vai soprar na sua mente, no seu coração, vai ser: não chore, não chore, porque Ele é quem escreve a nossa história. A história da mulher de Naim é a história de todos nós, é a história de você que está em casa, é o cotidiano de cada um de vocês.
que lutam, que enfrentam batalhas, que estudaram muito tempo e depois perceberam que talvez tenham escolhido caminhos errados, que entregaram coisas ao tempo e na tentativa de acalmar o coração, mentiu para si mesmo dizendo que entregou a Deus. Mas a tristeza é a prova de que Deus nunca tomou conta disso. A história da viúva de Naim pode ser a sua história, mas tem algo que pode mudar completamente. É se Jesus tocar em sua vida naquilo que morreu. E você que enterrou seus ministérios, você que tem consciência de dom e vocação e disse assim: eu vou ficar quieto. Você que um dia disse a Deus: Deus, se o Senhor me agraciar assim, com a habilidade de pregar, Pai, e me encher de dons, se o Senhor me der o talento da criatividade para que eu possa criar coisas, e Deus derramou sobre sua vida. E eu não estou falando de templo, não. Eu estou falando da sua vida, talentos e vocações que você pediu a Deus, e que Ele agraciou, que Ele abriu portas, mas por conta das paredes, né, das palavras, das dificuldades, você pode ter desistido. Deixa Jesus entrar na sua história, deixa Ele tocar nesse negócio aí, permita que Ele toque. Diga assim: Jesus, tem uma área da minha vida que parece a cidade de Naim. E essa área da minha vida tem uma mulher viúva lá dentro que está chorando porque perdeu aquele sonho, Pai. Por favor, ressuscita isso hoje. Que essa seja a nossa oração. E eu quero orar com você. E enquanto eu oro, eu queria pedir a Bia que viesse aqui na frente para cantar essa música linda que ela cantou hoje. E enquanto Bia canta, e aqui é a minha fé, porque eu sou um crente, às vezes, não sei se você é assim, bully, crente de pouca fé, mas às vezes eu sou um crente assim arretado, que olha para a tempestade e diz assim: você vai parar, minha filha, e se você não parar, e esse barco virar, eu vou nadando, mas você não vai me impedir. Enquanto Bia canta, e o Espírito Santo ministra a sua vida através da voz dela, através da música que ela vai cantar, eu queria que você orasse a Deus. Se está tudo resolvido na sua vida, só agradeça a Ele. Mas se você está assistindo essa celebração, aqui ou em casa, e você entende que tem áreas na sua vida, tem sonhos, que você sabe que ainda existe um anseio por isso, mas você desconsidera Ele, peça a Deus para trazer de volta, porque Deus pode gerar isso em você. Tem gente que não tem mais expectativa em gerar uma família. Isso é a voz do medo. Tem gente que acha que a história não vai mudar. É a voz do medo. Mas tem um Deus que lança fora todo medo. E tem um Jesus que caminha no meio da sua história, para que você possa viver algo novo. Sabe por quê? Porque nós temos dito que você serve a um Deus vivo. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Espalharam por aí
que já terminou e que era teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história afundou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensar que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô mudando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé pra se enxergar que ainda tem vida aí, mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritam né pra desistir. Mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não importa que eu vou fazer, eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Aleluia. Oh! Oh, oh. Nós cremos, Pai, tem vida sim, Senhor. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensar que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô mudando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé pra se enxergar que ainda tem vida aí, mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritam né pra desistir. Mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não importa que eu vou fazer, eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Ainda tem vida, não acabou. Ainda tem jeito, não terminou. Deixa pensar que vai ficar como está. Eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar. Eu vou mostrar que ainda tem solução. Descanse e acalma seu coração. Eu vou chegar, vou trabalhar, eu vou ressuscitar. Ainda tem vida aí, mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritam né pra desistir. Mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não importa que eu vou fazer, eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Aleluia. Tem vida assim. Amém. Ainda tem vida aí. Ainda tem vida, querido. Fica de olho fechado. Ainda tem vida na sua história. Ainda tem vida no seu casamento. O álcool não vai vencer. A morte não vai vencer. A depressão não vai vencer. O suicídio não vai vencer. A falta de recurso não vai vencer, porque ainda tem vida aí. E o gerador de vida está aqui, está conosco. Por isso Ele é um Deus que pode, com todo poder e glória,
trazer vida para onde tinha morte. E esta é a nossa oração. Ainda tem vida no seu filho, ainda tem vida em sua filha, ainda tem vida em sua família, ainda tem vida. Deixa Deus tocar onde está morto, deixa Jesus tocar na sua história, ainda tem vida. Deus, obrigado pelo teu favor, Pai, obrigado por tua graça, obrigado pelo teu amor, por tua bondade e misericórdia. Obrigado porque o Senhor está gerando vida em nós, está gerando vida inclusive nessa igreja, Pai, levantando pessoas, talentos e vocações. Obrigado pelo teu amor, Pai, pela tua graça, em nome de Jesus, amém.